Ao longo dos anos, venho observando o mestre Hidaka trabalhar. Jamais ouvi em suas palavras críticas a quem quer que seja. Seu tempo é mais precioso. Fala de suas plantas como se estivesse se iniciando na arte bonsai, dizendo: sei que nada sei, com ardor e prazer, mas sem vaidade. Ao falar, mostra a profundidade dos seus conhecimentos adquiridos em anos de estudo, como ele me disse certa vez. Mário, no Brasil, as pessoas deveriam estudar mais para aprender melhor. Observando o mestre Hidaka trabalhar uma planta, vi claramente o que pode ser notado por qualquer pessoa atenta aos detalhes. Ele trabalha como se estivesse dentro da árvore, repararam? O tronco curvado para frente, quase à altura da árvore, seus olhos fixos e, vez por outra, balbuciando algumas palavras em japonês. Vai dando retoques em pequenos pinheiros que ao longo dos anos cultivou. De repente sorri, a alegria quase infantil de encontrar um caminho. Clube de Imprensa Universitária e Científica de Osaka. Clube de Imprensa Educacional de Osaka. 24 de janeiro de 2014. Museu de História Natural da cidade de Osaka. Responsável: Real Laboratório de História Geológica. Telefone 0606076222. Desvendando a origem e a história do pinheiro negro japonês que cresce no arquipélago japonês. O pinheiro negro é uma planta que pode ser vista frequentemente nas costas do Japão. Sua origem não foi bem compreendida. Uma pesquisa conjunta sobre fósseis de pinheiros, realizada pelo Museu de História Natural da cidade de Osaka e pela Universidade de Kanazawa, revelou que os ancestrais do pinheiro negro japonês migraram do continente eurasiático para o Japão há cerca de 17 milhões de anos, e que o pinheiro negro japonês se originou há 2,7 milhões de anos. O arquipélago japonês é conhecido como um dos locais com maior diversidade vegetal do mundo. Isto é muito importante porque mostra pela primeira vez que parte da base desta diversidade foi criada durante o Mioceno. Esta pesquisa utilizou a coleção Shigeru Miki, guardada no Museu de História Natural da cidade de Osaka. Shigeru Miki foi professor da Faculdade de Ciências da Universidade da cidade de Osaka e pesquisador de fósseis de plantas famoso pela descoberta de Metasequoia. Espécimes armazenados em museus são extremamente importantes porque não servem apenas como evidência para artigos publicados anteriormente, mas também servem como porta de entrada para novas pesquisas, como neste exemplo. Esta pesquisa foi publicada no Journal of Plant Research, publicado pela Botanical Society of Japan, fundada em 1882, e pela Springer. O artigo é Registros fósseis da subseção Pinus, gênero Pinus pinaceae, do Cenozoico no Japão, que pode ser visualizada no site da Springer. A versão eletrônica foi publicada em 9 de janeiro. O volume 127, edição 2, no qual o artigo foi publicado, é uma edição especial sobre pesquisa de fósseis de plantas. A capa desta edição comemorativa traz o fóssil vegetal mais impressionante em que uma nova espécie foi descrita entre todos os 127 volumes, incluindo o antecessor do Journal of Plant Research. Este espécime também é mantido no Museu de História Natural da cidade de Osaka. De sábado 25 de janeiro de 2014 a domingo 25 de maio de 2014, foram exibidos os fósseis do pinheiro negro japonês e o fóssil do pinheiro branco japonês investigados neste estudo, ambos da coleção Shigeru Miki. Fala pessoal, tem um vídeo aqui muito especial para vocês, né? Com essa plantinha linda aqui, que vem da produção do Kimura. E o vídeo, né, com esse título aqui, vai explicar coisas que eu tinha dúvida nos últimos tempos de estudo lá em Shikoku. Eu consegui responder algumas dessas dúvidas. É evidente que esse quebra-cabeça não está todo montado ainda,
Mas é muito especial o que eu tenho para falar, algumas correções. O intuito sempre foi a busca sincera através da informação, né, da coleta de informação, para que eu consiga de fato contribuir no bonsai. E o intuito desse canal sempre foi voltado para isso, né? Tanto que tem vários quebra-cabeças aqui se montados, vai dar informações que nunca antes foram passadas a nível do Brasil. Eu não sei se os japoneses antigos tinham essas informações, mas de fato em língua portuguesa e tão transparente aqui, confesso que eu acho que sou o único, né? Então, assim, uma das minhas maiores questões, das maiores dúvidas era qual tipo de pinheiro, de que região, né? O pinheiro, nosso pinheiro que foi introduzido, o pinheiro negro no Brasil, vieram. Da onde eles vieram? Né? Quem introduziu é impossível de responder. Mas de onde ele veio? Qual é o tipo, na verdade? Não, mas qual é o tipo de pinheiro? E pesquisando muito, uma das minhas pesquisas estavam voltadas diretamente a isso. Eu consegui responder essa pergunta, saber o tipo de pinheiro que veio para o Brasil e algumas características. Eu preciso também corrigir de alguma coisa. Eu falava nos vídeos anteriores que tem plantas que dão casca, né? Casca em camadas proeminentes, apenas dos 80 a 100 anos em diante, né? Então eu quero reformular isso e eu vou explicar para vocês como é de fato que acontecem, né? Todas essas características do pinheiro negro, tá bom? Esse é um canal voltado quase que especificamente para bonsai, cultura do bonsai, e também, né, para o pinheiro negro, porque para mim, na minha teoria, antes de começar a apresentar para vocês os fatos, na minha teoria você deve, no mínimo, estudar as principais espécies japonesas, no mínimo 5 anos, aí depois você vai para as nativas e afins, é assim que eu penso, tá bom? Então, assim, vamos começar. O Kuromatsu, para quem não sabe, vamos ser um pouco mais histórico. Eu vou fazer um vídeo de introdução aqui, né, que eu acho que vocês já devem ter visto aqui agora, né? Eu vou colocar na introdução, que contou um pouco sobre o Kuromatsu, né? Que a base dele, né, a base evolutiva dele surgiu há 17 milhões de anos no continente euroasiático, depois migrou para a ilha ali do Japão e há 17 milhões de anos, de fato, né? Surgiu também ali 2,5 milhões de anos surgiu o Kuromatsu que a gente conhece hoje, né? Só a partir depois demorou muito até a migração. Claro que existe a teoria da Pangeia, que tudo era interligado, eu acredito também um pouco nisso, e com isso, com esse distanciamento, né, essa migração se tornou único e teve predicados evolutivos únicos na ilha afastada, tá bom? Beleza. Então, assim, na análise a gente vai dividir os pinheiros em 2 grupos, tá bom? Os que dão casca proeminente, vou colocar aqui na direita, dão casca proeminente, e os que não dão casca proeminente. São 2 grupos, né? Os que dão casca e os que não dão casca. Vamos colocar assim. Eu já vou falar qual é o tipo de casca que eu estou falando, né? Na teoria todos dão casca, mas qual é o tipo de casca que eu estou falando? No Japão existem 8 lugares onde surgem as coletas de pinheiro negro. São 8 lugares clássicos, desde os tempos antigos, tá bom? Eu tô com uma colinha aqui que é difícil até para mim estar gravando tudo, né? Esses 8 lugares, essas 8 regiões de coletas são Kashima, Genkai, Sado, Kishu, né, que é a mesma do Junípero lá. Shimane, Sanuki, inclusive Sanuki é um pouco acima de Takamatsu. Aí existe a ilha que é um pouco acima. Sanuki, Mikawa, e Awaji, que Awaji também é entre Honshu e Shikoku. Aí tem uma Awaji, aí tem uma ponte grande chamada Naruto Uzumaki que liga ali a ilha de Honshu, né? E no meio tem ali o Awaji, né?
que é a ilha que coletaram muitos pinheiros, tá bom? E isso daí são as 8 regiões que foram introduzidas, que foram coletados curomates no passado, certo? Estamos aí, tá? Dessas 8 regiões existem características muito similares, né? E eu vou explicar por quê em cada essa região, que são pinheiros que dão casca proeminente muito maiores, que às vezes até lembram nishikmatsu. A diferença do nishikmatsu é que um dedo, né, de lenho pode dar uma casca desse tamanho, que é uma cortiça, não é uma casca interessante. Por isso que ele é um pouco mais valorizado. Já o couro não, o lenho vai aumentando e tudo mais, e vai dando uma casca proeminente. Então vai ter lenho e casca. Do nishikmatsu não tem lenho, né? Fica às vezes um dedo, uma cascona, assim. Então não é tão interessante, né? Não é tão valorativo. Só que assim, existe a que acumula mais, que até lembra o nishikmatsu com lenho, que é muito especial. Existe a que se estica bastante também, muito preciosa, mas não dá uma camada muito exagerada, que até algumas pessoas preferem, né? E existe a que nunca dá camadas de casca, nunca dá casca prominente. É o que dá uma casquinha, aí não gruda uma na outra, cai. E nunca vai dar, não importa quão velho for a planta, nunca vai dar, tá bom? Então, analisando esses 3 grupos a gente vai classificar assim: o primeiro a ser achado com essas características e classificado, porque antes eles tiravam coleta e não classificavam, né? É o Mikawa kuromatsu. O Mikawa kuromatsu tem uma grande, como posso falar, característica que é o de um acúmulo de casca muito maiores do que, né, o pessoal estava acostumado a ver, o Mikawa. O Awaji é o mais velho de todos. É o que dá uma casca proeminente grudada, mas não chega a ser uma que parece até um nishiki, de tão grossa, né? E o Shodai é o que nunca dá casca, e não consegue grudar uma casca na outra e dá aquela casca proeminente saindo, né? E esse Shodai que veio para o Brasil, mas tem uma história envolta nisso. É que o Mikawa foi descoberto nos anos 50, acho que 1952. Eu vou colocar a matéria do livro aqui que fala sobre isso. Essa matéria aqui, ó. Pois bem, como o Mikawa foi achado nessa época, acontece o seguinte, que o Mikawa ele tem essas características, mas existe não estou falando uma incongruência, mas existe sim uma análise que tem que ser observada ali, que é o quê? Que na mesma região você pode colocar 2 Mikawas de uma matriz ou de um Yamadori direto, que eu chamo que é o cara que tira a planta, não a semente, que podem agir de maneira diferente porque estavam num local diferente, pegando a luz diferente, água diferente. Então no microbioma ali surgem mutações por falta de nutriente ou por ganho de algumas outras coisas. Então pode ter um Mikawa com uma casca muito bom, que se assemelha ao Mikawa, características que foram notadas durante o tempo, e um Mikawa muito menos potente na casca. Não pode ser uma casca tão boa, mas uma casca assim, proeminente, mas não tão boa. E vai ter também, que eu chamo de comunes, que é o Shodai dessa região, que é o que não vai ter casca. É uma linha cinza evolutiva, que é o ruim, o médio e o bom, né, digamos assim, vamos colocar assim. Mas não que seja na análise final de preço, quando você vai avaliar uma planta, eu vou fazer um vídeo também sobre isso, mas tem que ter esse vídeo antes, né? E não que seja, porque tem gente até que prefere uma casca proeminente, sim, que acumule, mas que não seja também um absurdo de casca, tá bom? Tá, agora eu expliquei um pouco sobre isso, né? Que ali pode surgir, né, no Mikawa ali, na região de Mikawa pode surgir características positivas e negativas, tá bom? Em todas essas regiões vai ter uma versão Shodai. O Shodai não é mas ele vai ser a mais simples de se encontrar, por isso que as sementes são comercializadas de forma mais simples. E eu acho que essa teoria de não fazerem seleção antes dos anos 50 e de seleção assim de inocular as espécies melhores é que fez com que a gente comprasse no passado, né, nos anos 50 ou até depois, assim, que isso não foi se popularizando rápido, nos anos 60 e afins, a gente comprar as versões Shodai, né, dos pinheiros. A gente comprou versões Shodai do pinheiro
e são versões que tem a casca, cresce muito mais rápido, evidente, mas tem a casca muito mais pobre e nunca vão se desenvolver casca. Não importa, tem 100, 200, 300 anos. Vai ter uma casca ali, né? Claro que pode ter outras espécies no Brasil que eu acredito nisso também, mas a grande base que eu já trabalhei é tudo Shodai, né? Que já era para dar, porque essas plantas, quando elas vão, as que são de casca e dão casca velha, elas já apresentam uma característica que vão dar casca. Elas apresentam essa característica que vão dar casca já, né? Eu acho que a partir dos 50 anos. Aí vai se acumulando e vai ficando expressiva mesmo depois de 80 a 100 anos, né? Então, isso é um ponto, né? Então, tem o Shodai, que é o que não dá casca, e os pinheiros que dão casca, né? Ou maiores ou outros menores, mas que dão casca, só que eles demoram um pouco para dar casca. Aí, nos anos que se passaram, também no final dos anos 50, anos 60, nos anos que se passaram, surgiram novas espécies que dão casca cedo, mutações que davam casca cedo, ou seja, eles apresentam as camadas de casca logo nos primeiros anos. Eu vou dar um exemplo aqui do Suiho. Essa é uma planta que eu vou mostrar para vocês, que está aqui no viveiro, e tem 3 aninhos. Olha a casca. Sim, vocês nunca viram algo parecido, né? Por quê? Porque as plantas aqui eu já cultivei, algumas plantas aqui nunca, nenhuma deu uma casca tão expressiva em camada, né? E esse é o churro. Aí eu vou mostrar uma outra muito especial para vocês, que é o Shoryu, que também dá casca cedo, mas esse é um pouquinho mais velho. Mas olha aqui esse espetáculo. Então, assim, já nos primeiros anos, eles já vão dar característica de casca, e não chega a 50 anos sem dar casca nenhuma, né? Então, esses são uma outra classificação. Claro que eles estão na classificação das plantas que dão casca proeminente, mas eles dão casca muito mais rápido. Eu já falei para vocês aqui, enquadrei o Mikawa. O Mikawa, ele está numa zona cinza, porque eu enquadrei o Mikawa em outros vídeos aqui como se ele fosse desse grupo que dá casca cedo. Mas na verdade o Mikawa não é do grupo que dá casca cedo. Eu tenho que reformular. Existem, né, indícios que ele pode dar casca um pouco mais cedo, um pouco mais tarde. Ele é muito confuso, existe uma linha cinza ali entre ele. Isso depende de outros fatores, isso depende da planta em si, não da família dela, né? Depende de algumas outras coisas, mas não é formal isso, né? Mas eu classifiquei agora ele, isso é uma outra correção que eu vou fazer, depois de outra informação, uma pesquisa mais séria que eu consegui esse material. Então, de fato, ele dá casca mais, como posso falar assim, ele dá casca um pouco mais tarde. Ele não é do grupo que dá casca cedo. O grupo que dá casca cedo são o Suiho, né, e o Shoryu, que surgiram na região ali de Shikoku, se eu não estou enganado, né? Surgiu aí na região de Shikoku, surgiu tanto em Sanuki quanto em Awaji, se eu não estou enganado. Ali. São mutações ali da região. Então, assim, a gente viu 2 grupos, um que não dá casca, que é o Shodai, e o outro que dão casca, que tem características diversas, de boas, e que levam o nome também da região, como o Awaji e o Mikawa, e cada um leva o nome da sua região, né? Então é muito amplo isso. As folhagens mudam um pouquinho. Vou dar um exemplo das que dão casca cedo. A folhagem do Shoryu é diferente um pouco da folhagem do Suiho. Por quê? Porque do Suiho é um pouco maior, um pouco um verde mais escuro, a do Shoryu é um pouco menor, um verde mais claro. Então tem umas diferenciações também de botões e afins. Mas são coisas muito efêmeras, tá bom? A gente não vai entrar muito nesse mérito. Então a pergunta que eu sempre me fiz, qual é o tipo de Kuromaki que veio para o Brasil e por que a gente tem uns Kuromaki de uma casquinha tão safadinha, digamos assim, né? O Shodai. E isso não foi culpa do passado, que as pessoas não souberam comprar a semente certa, não. Eu estou fazendo essa correção agora, estou colocando plantas que dão casca mesmo, aqui no Brasil. Mas isso é muito culpa também do comércio, o comércio japonês na moda tinha muito monopólio. Eles vendiam mais o Shodai mesmo, então faz todo sentido vir o Shodai para cá, como veio o Shodai para os Estados Unidos, como veio o Shodai ali para a Europa, né, na época de importação. Né? Isso tem que ser frisado, não foi culpa de ninguém, não. Só que a gente, né, estudando, fala a gente, mas né, de forma eufêmica, a gente estudando, a gente viu que não era bem assim, que a gente tinha que introduzir para cá
pinheiros que dão casca, né? Que são em regiões distintas, e é isso, a gente tem que ganhar tempo. Por isso também que eu me esforcei em trazer os pinheiros que dão casca cedo para cá, para que eu consiga produzir não só chorrim, não só médio, mas também, né, corrigir outras coisitas mais. É muito importante que a gente crie essa autoconsciência, né? Eu peguei uma matéria aqui, que eu acho que eu vou colocar aqui no começo para vocês, que é de Osaka, da Universidade de Osaka, onde eles pegam um pinheiro negro muito antigo fossilizado, que era da coleção de um professor universitário lá do Japão, de Osaka, e ele faz um estudo, né, para saber a origem do pinheiro, a origem evolutiva. É maravilhoso, uma coisa de valia mesmo, uma coisa documentada, uma coisa que parte do estudo de universidades sérias no mundo, entendeu? Eu não estou falando aqui achismo, não estou falando nada, são coisas mesmo acadêmicas, bem estudadas, bem fundamentadas, entendeu? Eu decidi dar esse passo além, passo de falar dessa forma, porque é melhor. Né? Eu sempre evitei de falar sobre tipos de kuromatsu aqui. Hoje, como tenho, depois da época, eu já tinha essa consciência que eu não tinha, e hoje que eu sei bastante sobre essas variáveis, mas assim, eu sempre deixo aberto, porque pode ter mais informações ainda. Né? O meu estudo está bem intenso, mas podem ter mais informações. Né? Então existe de fato variáveis de kuromatsu comuns, que são os shodais, e são inclusive o shodai quer dizer isso, que é o primeiro, né? A primeira geração, digamos assim, né? Que de fato, como posso falar, de fato são os comuns, são os mais comuns, e os mais especiais que vieram uma evolutividade dessa base de evolutiva, né? Então, essa dimensão é muito surpreendente para que a gente consiga analisar de fato as coisas, né? A gente tem que ter essa dimensão, né? E aí, com essa base evolutiva, a gente conseguiu compreender. A primeira a ser descoberta foi o Mikawa, de estudo mesmo. Já tinha outros amadores, mas a pessoa tinha dúvida. Aí foi o Mikawa, descobriram. Aí depois, na verdade, o Awaji é mais velho que o Mikawa, né? Mas o Mikawa foi o que mais estudaram, digamos assim, desde os anos 50 para cá. E existem outras evoluções que aconteceram, né, nos viveiros de Shikoku, que são evoluções mutantes que tinham as folhas mais menores, tanto o Kuromatsu como o Akamatsu, né? Como é o caso também do Kotobuki, que foi o primeiro, o Kotobuki, depois evoluiu teve uma mutação para o Senjumaru, e depois teve uma mutação, não uma mutação completa, mas uma mutação que precisa ser inoculada por Sashiki, né? E depois o Himimaru, né? Que é uma outra mutação que tem folhas ainda menores do que o Senjumaru. Então hoje eu tenho propriedades para falar. É impossível dizer, olhando agora, de que região aquele pinheiro foi coletado. É impossível. Né? É impossível, isso é impossível. Por quê? Porque existem versões com casca e sem casca. Existem, evidente que os mais famosos registrados em livros são de Mikawa e Awaji. Mas existem várias regiões, e também, né, o de Sanuka, que fica em Shikoku ali. Mas como existem versões mais simples, Shodai, em quase todas as regiões, então tem sua versão boa e sua versão ruim, fica impossível dizer, né, agora no momento, se não tiver registro evidente, de qual região foi coletado aquilo. Né? Então, isso já é uma base que eu tenho que deixar claro. Claro também que eu quero bater palmas aqui para o Hidaka Sensei, para a Regina Suzuki, para o Makoto, para os japoneses antigos, Kodama, Kokiso, Jiro Mizuno, toda a japonesada que eu sempre falo aqui no canal, Hoshiba, Kakeshima, toda essa japonesada antiga, porque fizeram um ótimo trabalho, né? O Kashihara, todo mundo, né? Bater palma pelos estudos. Mas como vocês viram no começo, eu entrei nessa, eu fiz essa introdução baseada num escrito do Mário Alberto, né, que nos deixou, esteja em bom lugar, porque eu acredito que o Hidaka queria que a gente fizesse a continuação dos estudos dele. Né? Tanto que ele fala, né, Mário, né, na escrita do Mário lá que eu coloquei no começo, de uma revista que eu tirei de uma revista, Mário, os brasileiros precisam estudar mais para compreender melhor. Eu acho que é uma obrigação minha, eu me sinto até um discípulo dele de longe, que eu nunca o conheci de fato, fazendo esse tipo de trabalho, né? Esse tipo de trabalho que é tão importante para a comunidade do bonsai, que eu acredito que seja importante no Pinheiro Negro, né? Que é uma espécie que eu tenho muito amor, e eu sei, estudando a história do bonsai, que muita coisa surgiu ao redor do Pinheiro Negro, né?
ali de técnica de bonsai mesmo. É uma planta, uma das mais importantes do mundo do bonsai. Então a gente desmitifica isso. A gente tem as versões Shodai vieram para o Brasil, não sei se outras versões vieram, porque eu nunca vi casca proeminente aqui de fato, só casca rala. E as versões Shodai vieram para o Brasil. Os pinheiros Shodai são esses pinheiros, né, que vieram para o Brasil, né? São pinheiros que, para ser valorizados, tem que ter uma boa estrutura e uma grossura com base na sua proporção de altura boas, né? Aí sim são valorizados. Porque se ele for disputar com um Awaji ou um Mikawa com o mesmo tamanho, mesma base e grossura, mas os outros estão com uma casca proeminente, claro, é evidente que eles vão ser ele vai ser bem mais barato que os outros, né? Então é isso. O que eu estou fazendo aqui é o que eu vou corrigir. Porque assim, muita gente tentou introduzir aqui, eu não fui o primeiro, muita gente, o que tem folha pequena, o Senjumaru, né, que tem folha pequena, e o Kotobuki. Só que esse trabalho aí de Senjumaru e Kotobuki era para estar sendo feito por último. A gente tem que introduzir primeiro os que dão casca cedo e os que dão casca aqui. Depois a gente vai ligar para a folhagem, porque mesmo no Japão, né, as folhagens, apesar que tem um Kotobuki, as folhagens, eles não estão se preocupando muito com as folhagens, né, menores e tudo mais. Então tem alguma coisinha ou outra, mas eles não estão dando muito. É bacana, blá, 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 mas é por último. Eles têm que primeiro desenvolver, né, aí depois a folhagem, porque eles não estão. Eles fazem um trabalho, existem uns que já foram introduzidos em plantas velhas, de uma ramificação de folhagem, mas de fato, com a invenção do Tiny Home Kiri, que é o ciclo das agulhas curtas, tu vai ter que fazer já esse ciclo, então não faz muito sentido. A gente faz planta grande também, não faz tanto sentido assim. Mesmo para churrinho também não faz muito sentido. É uma planta bacana para te ter na tua prateleira, os menores, mas eu notei isso, que não tem aquele furor muito grande, é mais pela casca mesmo. Porque a gente já temos técnicas que podemos corrigir e diminuir as acículas, né? Até no ninho tem 1 bilhão de técnicas. Agora, para fazer casca não tem técnica nenhuma, não. Tem uma para disfarçar, que é pegar o tronco splitter e furar ali ou coisa, para dar uma disfarçada, mas nada substancial. Tá bom? Informações necessárias para todo mundo amante de pinheiro. Eu tenho meu curso aqui, que eu dei uma pausada, agora vai voltar depois da Cupofu, que eu estou juntando todo o material possível eu até mudei o formato do curso para atingir as pessoas que eu acho que querem produzir, querem ter cromáticos. E tu vai sair do curso também sabendo todas as regras básicas dos bonsais, né, básicos, porque todos os cortes que foram criados do Kuromatsu são empregados em outras plantas, diversas plantas, inclusive tropicais e afins, diversas plantas. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo importantíssimo para a comunidade do bonsai. Eu já vi outros vídeos de pessoas tentando responder sobre subespécies de Kuromatsu e foi um terror, porque consequentemente a pessoa perguntou, fez uma entrevista, anotou tudo, foi fazer, não fez uma pesquisa, não entrou em contato com universidade, com estudiosos de fato, não entrevistou um monte de gente para pegar todas as discrepâncias e montar num grande artigo, né? E é isso. Eu acho que eu estou pretendendo escrever meu livro sobre Kuromatsu, mitos e verdades sobre Kuromatsu. Vai ser um livro que eu estou estudando mais ainda, vai ser um livro bem bacana. Talvez ele comece a pretender ser lançado no final de 2025, né? Mas eu vou com tudo, vou batendo foto, registrando toda a minha caminhada no berço eu estou pretendendo, na verdade, visitar as 8 regiões de coleta, viu? 2 estão perto de mim, eu já passei por Awaji, já parei lá, fiz mas estou pretendendo. Então vai ser uma coisa que nunca ninguém fez, eu acho, fora do Japão, talvez nem dentro do Japão, para você ter uma ideia, que eu conversei com algumas pessoas sobre, tá bom? Então o meu resgate é para honrar a memória dos antigos mestres japoneses que vieram para o Brasil e tiveram todo aquele lance, às vezes foram até esquecidos. Esse canal sempre vai lembrar deles, tanto todo mundo que eu falei, sempre vai ser dele, para mim eles vêm primeiro, os primeiros têm que ser sempre mais respeitados. E também os antigos mestres japoneses, né? Que eu quero isso. Eu sempre fui um cara assim, tradição, quem veio na frente merece mais respeito, né? Mas de fato quem fez, né? Ou não quem fingiu que fez, não, quem fez, né? E sempre vai ser isso, tá bom?
Muito obrigado. Estou aqui com um negócio muito honrado, que eu sou agora membro da Associação de Takamaki Bonsai. Isso daqui não é qualquer um, né? Isso daqui se compra, isso daqui se ganha, tá bom? Só os mestres de lá que tem isso, o pessoal lá da produção, então muito obrigado. É um Rapi, na verdade, Rapi. Bom, é isso, muito obrigado. Valeu.